na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente fazer uma aula sobre técnicas de contação de história. A verdade é que a gente precisa saber para que serve a história, por que ela existe, qual o objetivo dela. A história existe para que o homem possa reproduzir os seus medos. A contação de histórias, ela contribui para que a criança ela possa dar sentido à vida e sentido aos seus sentimentos. Normalmente, uma criança ela não consegue imprimir alguns sentimentos de angústia, de dor, de medo. E a contação de história, ela é capaz de deixar isso fluir um pouco mais. A história é uma verdadeira passadora ou ensinadora de valores. Na história, ensina-se a respeitar o próximo, ensina-se os vários personagens existentes na vida. É uma verdadeira reprodução do cotidiano. Entretanto, a história ela não pode ter nenhum objetivo, porque quando nós colocamos um objetivo na história, nós perdemos a essência. O objetivo que eu digo é o objetivo de ensinar a criança a escovar os dentes. Isso é um verdadeiro massacre, porque o objetivo da história único deve ser o encantamento. A história, na verdade, ela ensina nas entrelinhas. E nas entrelinhas é que ela vai aprender a respeitar, é que ela vai aprender a compreender, a entender o seu universo. Mas uma boa contação de história, ela exige algumas técnicas, porque contar histórias é muito simples, não é pegar um livro e ler para a criança. Às vezes, uma história mal contada pode acabar com a fantasia, com a criatividade, com o envolvimento do sujeito. E nessa idade, principalmente na idade infantil, lá no ensino infantil nas escolas, a criança ela precisa de elaborar a sua criatividade e elaborar também o seu cotidiano. Por isso, um bom contador de histórias, ele precisa saber falar. A primeira técnica de um contador de histórias, ele precisa ter o dom da palavra. Até porque um contador de histórias só tem um único recurso, que é a própria história. As demais coisas ele vai agregar, só que ele precisa gostar de ler, ele precisa também saber ouvir, precisa ouvir o outro e também necessita de ser ouvido, porque é a partir daí que o contador de histórias vai dar sentido à história para as crianças, principalmente nessa fase em que elas têm a fase de descobrimento, por exemplo. A história é capaz de imprimir muitas questões que a criança não consegue expressar. Uma outra técnica de um contador de histórias é que ele precisa ter uma expressão corporal. A expressão corporal ela vai envolver os três objetos da contação de história, que é o contador, que são os espectadores e a história propriamente dita. E na história propriamente dita nós temos vários personagens. A expressão corporal contribui para que a gente possa dar existência a esses personagens. E por que é importante saber dar existência aos personagens? Porque esses personagens, eles são também os personagens da vida do cotidiano. E são eles que vão ensinar certos valores às crianças. Uma outra técnica é a expressão vocal. A expressão vocal, ela se expressa quando eu dou voz a um personagem diferente do outro personagem. Por exemplo, quando o Lobo Mau chega numa história, ele tem uma voz mais robusta, uma voz mais brava, mais malvada. Já a Chapeuzinho Vermelho, ela tem uma voz de menina delicada. Ah, mamãe, eu preciso ir à floresta entregar uma cesta para a vovozinha que está doente. Já a voz, por exemplo, de um caçador, pode ser uma voz branda, uma voz calma. Olha, menina, não vá por esse caminho, porque aqui tem um lobo mau que te espera. Talvez seja perigoso você ir por ali. São com essas técnicas que nós damos sentido aos personagens e a gente consegue diferenciá-los.
A contação de história é uma técnica, na verdade, é uma profissão. Não é tão recente assim, existe já há algum tempo. E existem várias formas de contar histórias. Você pode contar história com palitinhos, você pode contar história com os objetos que você tem por perto, você pode contar história a partir de objetos que dão identidade a uma figura da história. Por exemplo, nós temos aqui os objetos da história: o pescador, o chapéu, o anel e o rei. Esses objetos vão fazer com que a criança introjete mais qual é o objetivo e a função de cada personagem. Temos também um chapéuzinho de menino, uma outra história, uma história muito conhecida, Campo Santo. Talvez a gente conte, talvez não. Nós precisamos despertar curiosidade. Toda história tem uma casa. Onde que é a casa da história? A casa da história é um livro. Portanto, um contador de histórias, ele não precisa ter necessariamente um livro para que ele conte histórias. No momento em que ele está contando histórias, ele já está ensinando o caminho da casa da história. Para toda história existe um lar. Para todo livro existe um leitor. Agora nós vamos contar a história Campo Santo, interpretada por Bia Bedran. Era uma vez um menino mal educado, mal criado e abusado. Esse menino, ele não obedecia a ninguém. Quando os adultos diziam: menino, não pode fazer isso, ele fazia: ah, é? Não pode, não? Não pode fazer, não? Não pode? Mas eu faço mesmo. Eu faço mesmo, moleque. E quando os adultos diziam para ele fazer alguma coisa, ele não fazia. Menino abusado. Ô menino, faz isso aqui pra mim, por favor, menino. É pra fazer? Não faço mesmo. Você não manda em mim? Você não manda em mim? Tá pensando o quê? Perto da casa desse menino, tinha um campo santo. Ninguém podia entrar lá. O Campo Santo era proibido. Não podia entrar lá. Os adultos diziam: menino, não pode ir lá não. Ei, não entra lá não, pelo amor de Deus. Ei, menino, no Campo Santo não pode não, viu? Todo mundo alertava que o Campo Santo era proibido de entrar. Era perigoso. O menino, que gostava de contrariar as pessoas, não estava nem aí para isso. Ah, é mesmo? Não pode entrar no Campo Santo, não? Se não pode entrar no Campo Santo, é lá que eu vou. Eu vou mesmo. Tá pensando o quê? Não é que o menino foi mesmo? No dia mais proibido, o menino foi lá no Campo Santo, chegou, viu aquela porta enorme enferrujada, abriu e se arrepiou. Jesus amado, que é isso? Logo ele se recompôs, disfarçou. Mas ele, menino corajoso, como queria se mostrar um menino medroso? Ele foi entrando no Campo Santo, se achando. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para trás. O Campo Santo era vasto, não tinha teto, não dava para ver o chão, era muito escuro. Mas o menino era corajoso. O menino foi andando. Quando chegou lá no meio, o menino abaixou e fez um cocôzão desse tamanho, o cocô do menino. Ele olhou pro cocô. Eu fiz um cocôzão no Campo Santo. Eu sou mais eu sou maioral. Eu sou maroial. Maroial é ótimo. Eu sou maioral. Tá pensando o que, gente? Tá pensando que agora eu vou embora pra minha casa? O menino deu as costas
e foi embora para casa dele, andando tranquilamente. De repente, começou uma música a soar. Ele não entendeu muita coisa não. A música era bem assim, ó. Oi, cangoi, tindore, tate, tate, camuramuxa. Oi, cangoi, tindore, tate, tate, camuramuxa. O menino olhou para trás. Que isso? O que está acontecendo aqui, Jesus amado? Tem negócio errado aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou andar mais rápido. O menino começou a andar mais rápido, mas não adiantou nada, porque a música foi cantando mais rápido também. Oi, cangoi, tindore, tate, tate, camuramuxa. Oi, cangoi, tindore, tate, tate, camuramuxa. O menino olhou para trás e começou a tremer com uma vara verde. Ai, Jesus amado, o que estava vendo aqui? Eu tô morrendo de medo, tem um negócio errado. Eu não deveria ter desobedecido a mamãe, nem desobedecido o papai. Eu vou embora correndo. O menino começou a correr desesperadamente, mas não adiantou porque a música também começou a segui-lo. Quando o menino olhou para trás, ele olhou para trás e começou: que é isso? Que é isso? Cocô não anda, cocô não pula, cocô não canta! Tá de onda com a minha cara, seu cocô? Tá pensando o quê? Sabe o que ele fez? Você não vai acreditar. Ele pegou o cocô com a mão, embolou o cocô na mão assim, olha. Quero ver você sair daqui agora, seu cocô miserável. Você não vai sair daqui mesmo, não vai. Só que não adiantou nada. O cocô começou a cantar na mão dele, preso. Oi, camboi, tindore, tate, tate, camuramuxa. Oi, camboi, tindore, tate, tate, camuramuxa. O menino ficou desesperado. Ai, Jesus amado, é negócio. Ai, meu Deus do céu, tô ficando com medo. Sabe o que o menino fez? Embolou o cocô na mão assim, aí fez um monte de bolinhas. Quero ver você cantar agora, cocô. Quero ver. Não adiantou nada. O cocô começou a cantar cheio de bolinhas. Ai, canta, tindore, tate, tate, camuramuxa. Ai, canta, tindore, tate, tate, camuramuxa. O menino desesperado enrolou o cocô jogando no chão. O cocô ficou esparramado igual um purê de batata. Depois, o cocô ficou em silêncio. O menino foi lá e comemorou. Graças a Deus! Ele se lambuzou todinho e foi embora correndo para casa. Nunca mais desobedeceu o papai e a mamãe. E assim acabou a história do menino.